Então, muito bom dia a todos. Antes de mais, agradecer aqui mais uma vez o convite ao ECO e ao Francisco em particular por poder estar presente na sua conferência anual, mais uma vez, e dar também os parabéns pela iniciativa. Vou só aqui passar então para a minha apresentação. Como o Francisco referiu, vou dedicar aqui algum tempo aos desafios do setor segurador para 2024 e tentar referir todos os tópicos da rica agenda que foi preparada para hoje. Em termos da minha apresentação, vou começar por um contexto, pela uma caracterização do contexto atual. Depois vou também densificar aquilo que são os desafios, mas também as oportunidades que vemos acontecer para o setor segurador. Vou passar também a referir e fazer um foco destes desafios, quais aqueles que me parecem as prioridades para 2024, e vou terminar com o GenAI, a inteligência artificial generativa, que estamos a observar no setor segurador e quais são as utilizações desta nova tecnologia no setor. Então, passando ao contexto atual, são muitas as forças que estão a impulsionar a mudança e as estratégias do setor financeiro como um todo e, como é óbvio, também do setor segurador. A transição para baixas emissões de carbono é uma dessas forças, não só pelo aquilo que é a pressão regulamentar, mas também pela pressão dos vários stakeholders e da sociedade como um todo para termos um mundo mais sustentável. A velocidade da evolução tecnológica e o surgimento de novas tecnologias que, para além de ajudarem as entidades, trazem depois no reverso da medalha também aqui alguns desafios e riscos adicionais como o ciberrisco. Alterações demográficas que vemos acontecer e que estão também a moldar aquilo que é a oferta de produtos e serviços que o setor financeiro está a trabalhar. As alterações regulamentares é sempre um tópico crítico e vou também densificá-lo um pouco mais à frente. E por fim, mas como é óbvio não menos importante, todas as tensões geopolíticas, vivemos com a guerra na Ucrânia e também com o recente conflito no Médio Oriente, que tem influenciado fortemente a envolvente macroeconómica onde os agentes financeiros estão a operar. E, portanto, nessa vertente mais macroeconómica, trazia-vos aqui também alguns indicadores que foram tornados públicos no Economic Outlook do G20 da OCDE, que foi publicitado e publicado o mês passado. Este Outlook prevê o crescimento da economia mundial na ordem dos 3% e um abrandamento desse crescimento para 2024. Sendo que este crescimento deriva essencialmente da Ásia, com um contributo da Europa mais limitado e, portanto, é apontado como um crescimento para a Europa para 23 de apenas 0,8 e ligeiramente superior em 2024 de 1,3. O estudo também, de alguma forma, destaca que, apesar do crescimento da Europa ser um pouco reduzido e limitado, a Europa tem mostrado aqui alguma resiliência aos vários cenários de choque que tem sofrido nos últimos anos. Para Portugal, e apesar do estudo da OCDE só ser publicado no próximo mês, trago alguns indicadores de outras entidades e está estimado um crescimento do PIB para Portugal para 2023 de 2,7% e um abrandamento desse crescimento em 2024 de 2,4%. Portanto, é neste contexto de final de 23 e de como vai ser o ano de 24, que em termos económicos as entidades financeiras e em particular as empresas de seguros vão operar. Neste contexto importa também obviamente referir o incremento inflacionário que temos observado e também o aumento das taxas de juros. Apesar de observarmos uma ligeira desaceleração do incremento da inflação,
começa a ser mais plausível que este cenário de taxas persistentes se vão manter durante ainda algum tempo. Este fator, como é óbvio, tem impacto ao nível dos custos das empresas de seguros, que têm que acomodar estes incrementos inflacionários e, de alguma forma, dado o contexto de menor disponibilidade financeira de algumas famílias e empresas, procurar também perceber até em que medida o incremento tarifário vai conseguir ser acomodado. Neste ponto, se calhar destacaria a questão do seguro de saúde, que tem custos cada vez mais elevados e, não obstante aquilo que vemos no Serviço Nacional de Saúde, o seguro de saúde é um seguro não obrigatório e, portanto, as medidas de alteração tarifária e de incremento que são necessárias vão ter que ser vistas com cautela, tendo em conta, como já referi, a limitação financeira de algumas famílias e empresas. Relativamente às taxas de juros, sabemos que o mercado teve a operar em cenário de taxas de juros muito baixas durante muito tempo e que, de repente, estas taxas de juros cresceram e de repente é importante e foi efetivamente uma transição muito acelerada que trouxe impactos nos balanços das companhias de seguros. Apesar de se observar em geral um efeito benéfico naquilo que é o apuramento das responsabilidades, e isto, como é óbvio, depende da tipologia de responsabilidades e do mix de produtos que cada entidade tem, é esperado que, em termos de responsabilidades, em termos gerais, haja uma redução. Do lado do ativo, esta mudança nas curvas de taxa de juros e neste indicador obrigou a alterações nas estratégias de investimentos e a repensar as suas estratégias da ALM. Portanto, é neste contexto de taxas de juros elevadas que o mercado, aparentemente, vamos continuar a ter ainda durante algum tempo e vai continuar a operar. Observaram-se já algumas alterações ao nível dos produtos de vida e é expectável que isso continue a acontecer. Há hoje um painel, como o Francisco referiu, dedicado ao ramo de vida e a este tema e muito provavelmente vão densificar este aspecto. Para terminar este contexto atual, realçar que apesar de termos aqui um cenário que não é muito animador ou de evoluções muito grandes, partilhar aquilo que foi a análise de sensibilidade que a ASF realizou no final do ano passado e ainda no início deste ano, em que pediu às entidades para estressarem as suas responsabilidades relativamente a 3 riscos: o risco de inflação, que falámos ainda agora, o risco de descontinuidade e também o risco do mercado. Apesar dos resultados serem diferentes consoante entidade a entidade, o estudo conclui que, genericamente, o setor segurador nacional é robusto e que se mostrou resiliente para estes riscos que foram testados. E, portanto, este é verdade quer ao nível da carteira de investimentos, quer ao nível da parte das suas responsabilidades. Portanto, dado o contexto e o panorama, passaria então a partilhar convosco os desafios, mas também as oportunidades que temos para o setor segurador. Muitos dos que estão aí e que aparecem no slide já referi neste contexto mais geral, mas gostaria de destacar ainda as novas expectativas e as exigências dos consumidores. Isto implica, naturalmente, inovar nos produtos, inovar nos serviços, por forma a inovar na forma como os comercializamos e exige das empresas e de todos os stakeholders um maior foco no cliente. Portanto, é importante que as entidades dediquem tempo à segmentação de clientes, a conhecer as suas jornadas para melhor definirem as suas estratégias de negócio. A transição digital, e apesar de já ter referido aqui a questão tecnológica, é também um desafio importante. Pretende-se, com a transição digital, melhorar aquilo que é a experiência
do consumidor e do cliente, mas não só, também dos parceiros e dos mediadores. Pretende-se que essas experiências sejam cada vez mais ágeis, mais simples e menos burocráticas, e penso que o painel seguinte vai ser dedicado precisamente à distribuição e vai mencionar com certeza a questão da digitalização. Destaco ainda os desafios, mas talvez mais lhes chamaria oportunidades ao nível do Protection Gap. Há várias áreas de gap de proteção que são já conhecidas, desde o cyberseguro, à poupança para a reforma, aos seguros de saúde, em particular nestes dois aspectos no contexto do desafio demográfico que vemos em Portugal. E depois temos os seguros de eventos catastróficos naturais, quer aqueles que decorrem de eventos climáticos adversos, quer mesmo os dos fenómenos sísmicos, que este último é muito crítico também para Portugal, e acho que também vai haver um painel dedicado aqui a este tema, e que vai densificar com certeza os desafios que temos relativamente aos riscos sísmicos em Portugal. Já mencionei a sustentabilidade, mas importa ainda reforçar a sua complexidade e endereçar os requisitos regulamentares e ter uma estratégia relacionada com a sustentabilidade é um desafio que merece a atenção de todos, e é um ponto que vou detalhar com mais foco adiante. E por fim, reforço novamente a questão regulamentar. Ela é cada vez mais complexa e mais exigente. Ninguém duvida que a regulamentação é essencial para o setor segurador e que cria confiança no setor, mas também reconhecemos que, sendo mais complexo e mais desafiante, consome recursos que são finitos e que de alguma forma muitas das vezes também já estão eles próprios bastante subcarregados com as tarefas do dia-a-dia, com o business as usual. Em cima destes desafios, traria também aqueles que são mais específicos do nosso país, não é? Portugal tem uma das populações mais envelhecidas da Europa. Isto traz pressões ao nível da nossa segurança social e do nosso sistema de saúde e, como já referi, poderá trazer também aqui oportunidades ao nível do Protection Gap para endereçar os gaps relativamente à proteção para a reforma e para o seguro de saúde. Continuamos a ter ainda uma baixa cultura de seguro quando comparado com outros países na Europa. Não obstante a pandemia ter, de alguma forma, levado a uma maior consciencialização de todos para a necessidade de estarem protegidos, quer do ponto de vista da própria saúde, quer do ponto de vista daquilo que é a estabilidade financeira, ainda vemos que há espaço para crescer naquilo que é a aquisição dos seguros em Portugal. E, por fim, observamos ainda fracos níveis de poupança, em particular naquilo que são a poupança para a reforma e poupanças de longo prazo. Para a vossa referência, deixo-vos aí o último estudo da UI, que densifica estes e muitos outros aspectos para analisarem caso entenderem. E, portanto, focando naquilo que me parecem vir a ser as prioridades para 2024, naturalmente que estas prioridades e esta forma que organizei depende muito de cada entidade, depende muito das estratégias e onde é que cada entidade está nos mais diversos temas, mas destacaria para 2024 a preparação para o reporte e divulgação do ESG, das questões relacionadas com a sustentabilidade, também a preparação para o regulamento de resiliência operacional digital, que é comumente conhecido pelo DORA, e neste contexto macroeconómico e geopolítico bastante volátil, que resumi no início, continuar obviamente a priorizar a resiliência do setor vai ser uma prioridade das administrações e perceber onde é que vão conseguir e com que cenários se vão focar e quais que serão os cenários mais prováveis para fazer os seus investimentos
é uma área de foco para 2024. E depois não podia deixar de deixar aqui a nota que explorar o potencial do Gen AI, confundindo aqui com a UI, mas não, é explorar mesmo a inteligência artificial generativa, porque o futuro é agora e importa estar atento às novas tecnologias. Estes são os pontos que referi como prioritários e que podem ser de foco para 2024. Há muitos outros que também estão aí presentes, que não devem, obviamente, ser perdidos de vista. Destacaria, relativamente a este aspecto, talvez ainda algum trabalho durante 2024 para melhorar todo aquilo que é o processo de cálculo e de reporte da IFRS 17, que algumas entidades ainda vão ter que trabalhar durante 2024. E como referi, trazia também aqui algum detalhe relativamente ao reporte e à divulgação do ESG, e o slide está um pouco denso e talvez confuso, mas essa era a mesma ideia que queria transmitir. Portanto, todas estas siglas que vemos, e há outras que não couberam no slide, são orientações, são frameworks, são standards e são regulamentação que foi emitida e que estão relacionadas com a ESG. As entidades vão ter que as conhecer, algumas vão ter que as adotar, isto para ajudar os seus investidores e os seus clientes e outros stakeholders a avaliarem quão sustentável efetivamente o seu negócio é. Algumas destas regulamentações já são conhecidas há vários anos, outras são novas, algumas serão obrigatórias e outras são de adoção voluntária, e há outras ainda a serem preparadas. Não inclui também, e é um ponto que todos temos acompanhado, as orientações e os guidelines da IOPA relativamente ao stress test para o risco climático, ou mesmo as orientações para o ORSA relativamente a cenários de alterações climáticas ou a avaliação de risco, no contexto de riscos climáticos e avaliar a sua materialidade, e também as próprias recomendações que a ASF fez a este respeito. E, portanto, neste contexto regulamentar altamente denso e complexo, importa que as empresas e que as seguradoras, em particular, compreendam os requisitos, consigam identificar quais são os requisitos que lhes são aplicáveis, e aqui temos visto desafios naquilo que é a definição das materialidades que estão definidas nas regulamentações, perceber em que situações vão ter que usar standards locais ou standards globais, determinar como efetivamente vão efetuar o reporte e a divulgação desta informação e estabelecer todos os processos e sistemas para partilhar estes dados e esta informação da forma mais correta. Se calhar partilhava convosco, a título de curiosidade, que o CFO de uma grande seguradora internacional da Europa referiu que antecipava que talvez o reporte e a divulgação do ESG pudesse vir a ser mais desafiante que aquilo que foi a IFRS 17, e aqueles que tiveram neste processo durante estes últimos anos compreendem o que estamos aqui a dizer, mas de qualquer forma não sabemos se isto vai ser verdade ou não, mas aquilo que deixaria destacado é que conhecer e prepararem-se é essencial que o façam de forma atempada. Trago também aqui algum detalhe relativamente ao Regulamento de Resiliência Operacional, que é comumente conhecido por DORA. Este regulamento pretende garantir a resiliência do setor financeiro, portanto, todas as instituições financeiras, perante perturbações operacionais graves, não só das próprias instituições, mas também dos fornecedores essenciais que lhes prestam serviços relacionados com as TIC. Este regulamento estabelece requisitos relativamente à segurança das redes e sistemas de informação e tem por base os 5 pilares que destaca aí: a gestão do risco das TIC,
testes de resiliência operacional digital, a partilha de informação, comunicação de incidentes TIC e o risco de terceiros no domínio das TIC. Este regulamento não careceu de transposição para diploma legal nacional e entrou em vigor já no início deste ano. E, portanto, as empresas que estão abrangidas por este regulamento têm até ao início de 2025 para se adaptarem e assegurarem o cumprimento das obrigações impostas pelo DORA. Temos assistido, naturalmente, a uma preocupação crescente do setor financeiro para com este regulamento, incluindo também seguradoras, e são já vários os trabalhos que estamos a desenvolver no sentido de avaliar os gaps que as empresas têm relativamente aos requisitos do DORA. Uma vez feitas estes gaps, estas análises de deficiências, por assim dizer, face àquilo que é o requisito da norma, é preciso montar um plano de implementação e um calendário de implementação dos vários requisitos e, terminado esse processo de análise e de planeamento, tem que se levar a cabo todas as implementações necessárias para ficar então compliant com o requisito do regulamento DORA. Estamos em final de 2023, acho que 2023 praticamente já está no fim a acabar e, portanto, resta 2024 para fazer todo este processo, porque o início de 2025 é mesmo as primeiras semanas do ano e, portanto, da experiência que temos na adoção de outros regimes, quanto mais tarde se começar neste processo, mais doloroso e mais difícil vai ser depois a sua implementação. E então, para terminar a minha apresentação, deixar-vos aqui um pouco com aquilo que é o GenAI e tem havido muito barulho, por assim dizer, à volta do GenAI, em particular desde que o ChatGPT, eu diria, explodiu. Acho que nunca uma tecnologia atingiu uma utilização tão ampla e de uma forma tão rápida como o que vimos acontecer com o ChatGPT. A grande diferença do GenAI face a outras tecnologias e as tecnologias e os sistemas mais tradicionais que estavam projetados para reconhecer padrões e fazer previsões, no caso do GenAI, ela cria novos conteúdos, quer na forma de imagens, de textos, áudios, dados e outros, e daí a sua diferenciação. Portanto, a velocidade da mudança tem sido efetivamente incrível, a magnitude que também temos visto de publicidade ao nível destes investimentos também tem sido enorme e sem precedentes, mas, como é óbvio, traz riscos e, nesse sentido, a Comissão Europeia também já fez uma proposta de regulamento da inteligência artificial e, para quem está mais de volta destes temas, é o AI Act. Este regulamento pretende harmonizar as normas para o desenvolvimento, comercialização, utilização e adoção da inteligência artificial, ao mesmo tempo que aborda os riscos colocados por esta tecnologia. O regulamento prevê multas pesadas no seu regime sancionatório e acho que neste contexto ainda bem que o faz e é preciso também avançarmos com alguma cautela. Não obstante, partilho aquilo que vemos como a utilização do GenAI para o setor segurador, um pouco a experiência que vos trago do outro lado ainda do Atlântico, mas vemos basicamente 4 padrões de utilização do GenAI. Vemos utilizar para resumir grandes volumes de informação, desde políticas, documentos ou outras formas não estruturadas de conteúdos. Estamos também a ver a utilização desta tecnologia para sintetizar, ou seja, para além de resumir, ela sintetiza os resumos e cria novos conteúdos com base nessa informação.
Está a ser também utilizada para responder a questões, ou seja, com base nos resumos e com base na síntese que faz, esta tecnologia consegue depois responder às questões que são colocadas. E depois, o último padrão que vos está, que é a tradução. Não tanto a tradução de idiomas, e esse obviamente também o faz, mas mais traduzir códigos de programação e, por exemplo, temos visto traduções que produzem novos códigos que são mais antigos em códigos modernos e que podem ser executados na cloud e, portanto, são estes os 4 padrões que temos visto utilizar. Em termos de casos de estudo e para não me alongar muito, são basicamente 4 casos de estudo que vemos potencial de utilização para o GenAI. Obviamente naquilo que são os canais de interface com os clientes. Se pensarmos, por exemplo, num call center, as seguradoras querem saber em que medida podem usar esta nova tecnologia para resumir e para sumarizar toda a informação, documentação que chega a esses call centers, desde sintetizar os dados e até definir aquilo que será a próxima ação da pessoa que está a atender no call center. Portanto, de alguma forma, esta tecnologia poderá permitir um maior foco na parte relacional e deixar aquilo que é o tratamento e recolha de informação para a vertente mais tecnológica. Nos canais digitais, como é óbvio, pretende-se que esta tecnologia possa melhorar essa experiência e têm sido feitos alguns testes ao nível daquilo que são assistentes virtuais e agentes virtuais que guiam o utilizador nos canais digitais. Para a não-vida, vemos algum potencial na gestão do sinistro. Mais uma vez, podem-se aqui ter ganhos de eficiência na síntese e no resumo de elevada informação durante todo o ciclo de tratamento do sinistro, desde as notas, as peritagens, os documentos legais, a informação médica e poderá aqui acelerar e tornar mais eficiente o processo de gestão dos sinistros no caso do não-vida. Em vida vemos mais interesse do lado da subscrição e, portanto, mais uma vez recolher, interpretar e sintetizar dados diversos, dados médicos, dados de estilos de vida e por aí fora, que permitam de alguma forma tomar decisões um pouco mais instantâneas, mais céleres e mais automáticas na subscrição e até mesmo depois na emissão das apólices. E, portanto, o setor vê esta tecnologia a ser utilizada com 3 principais objetivos: melhorar a experiência do cliente, dos agentes e dos colaboradores, gerir também o compliance e mitigar riscos. Já falei várias vezes da pressão regulamentar e da enorme quantidade de regulamentação que existe e, portanto, vemos alguns casos de estudo a monitorizar automaticamente o compliance, até para a própria detecção de fraude e também para criar, às vezes, materiais até mais de formação e interativos para os colaboradores estarem mais informados sobre os novos requisitos regulamentares. E, por fim, espera-se que esta nova tecnologia permita também aumentar a produtividade e eficiência, na medida em que vai libertar os especialistas e, neste caso, talvez as pessoas que trabalham na subscrição, os gestores de sinistros, os atuários e até os próprios engenheiros, de tarefas mais rotineiras e trazer esse know-how para a área da gestão do sinistro. E, portanto, começar é a melhor forma de se prepararem. Acho que os vossos clientes, os vossos stakeholders e mesmo os vossos colaboradores vão querer e vão agradecer. E resta-me apenas agradecer a vossa atenção. Obrigada.